meu nome é Delvino de Césaro, natural do município de Guaporé, 11º filho. Somos 6 irmãos e 5 irmãs. Eu sou o último, o nenê da família. A minha infância foi muito feliz. Tinha muita coisa para brincar, muita fruta para comer, muitos colegas. Se Deus dá a vocação para irmão marista, Ele vai dar as graças para superar as dificuldades. Eu tinha um mano que era irmão marista, então a principal fonte da minha solicitação para ingressar, para estudar para irmão marista foi meu mano. E um promotor vocacional da época, irmão Pedro Luiz, que era muito alegre, tinha uma comunicação muito contagiante, e isto me motivou então para também ingressar, aceitar o convite recebido para começar a caminhada. Olha, eu atribuo muito à vida que a família levava, todas as noites rezando o terço, a oração, principalmente dos meus pais, meu despertar da vida religiosa. No primeiro ano que eu entrei, o meu coordenador perguntou certa feita, quem é que gostaria de trabalhar com abelha? Eu via meus irmãos trabalhar com as abelhas em casa, então eu levantei o braço. Então eu fui encarregado de trabalhar com as abelhas e depois, durante a minha vida, onde eu passei, onde tinha condições, eu sempre fui apicultor. E uma outra também perguntou quem sabe cortar cabelo? Então eu também desempenhei essa função. Como éramos 100 formandos nas casas de formação da época, mensalmente eu tinha que desempenhar essa função de cabeleireiro. Mas eu gostava muito de agricultura e horta. Então nas casas por onde eu passei, eu sempre trabalhei, tinha como hobby, naturalmente, essa parte da agricultura. Pomar, horta, e assim por diante. Eu estava no Colégio do Rosário durante 4 anos, enquanto fazia a faculdade. E depois eu fui para Lajeado, fiquei 18 anos, Lajeado e Estrela, lá, essas 2 cidades. E faltando 2 anos para me aposentar, eu fui para Porto Alegre, trabalhar no Colégio Assunção. Mas eu ainda estava ligado ao Estado, então de manhã eu trabalhava no Colégio Assunção, de tarde ia trabalhar no Colégio Costa e Silva, que fica no mesmo bairro, para trabalhar com o Estado. E depois desses 2 anos, então, me aposentei, e daí que eu fui para a Amazônia. Depois de 10 anos, eu fui convidado, então, Antônio Silva era o provincial na época, para constituir a comunidade interprovincial de Manaus. Então, quer dizer, não foi fácil, assim de um momento para outro, se deslocar de um local para assumir como superior, como coordenador da comunidade de 4 províncias, irmãos de 4 províncias da época. Uma província em Rondônia, outra no Acre, outra no Amazonas, no Alto Sul. Então aí, em Manaus, num bairro bem pobre, chamado Zumbi dos Palmares. Então aí comecei outra etapa da minha vida no Amazonas. E a metade do ano os provinciais me pediram para que, junto com outros irmãos, preparássemos a Assembleia de 2000. Ali surgiu então a Assembleia de todos os irmãos da Amazônia e houve uma eleição para um superior e conselheiros do futuro
distrito, para preparar o futuro distrito que ia começar há 3 anos. Então eu fiquei com essa incumbência de ser superior da Amazônia. Éramos 10 comunidades e 36 irmãos, sem contar os leigos. Os grandes desafios também eram as distâncias, tá? As distâncias, ou de avião, ou de barco, 5 dias, 5 noites, e assim por diante. Eu me preparei um pouco preparei o espírito, né, para poder trabalhar naquela região, que é uma cultura totalmente diferente, com características diferentes do Acre, do Amazonas e de Rondônia. Alguns chamam culturas tipo ilhas, que são procedentes de outras regiões, né? Rondônia, como eu falei antes, são mais sulistas, né, que foram lá com o agronegócio, derrubaram a mata e hoje em dia é o estado que mais gado tem na região. Mato Grosso ainda tem mais. Tem 12 milhões de cabeças de gado por 2 milhões de habitantes. Então, a enculturação foi o problema que mais eu tive que, vamos dizer, tentar adquirir. Porque a gente vai para uma missão não para levar um espírito sulista, a gente vai para aprender com eles e transmitir, crescer com eles. É o processo, não é ir lá e querer, eu sei, vocês são os atrasados. É ir lá aprender com eles, né? E tentar levar, claro, tentar levar ideias mais atualizadas e assim por diante. Estou querendo agora me enculturar novamente. Eu não conhecia nenhuma comunidade da região das Missões, né? Estou agora aos poucos me culturando. E o trabalho que eu faço aqui, na entrada dos alunos de manhã, hoje de manhã, das 7 às 7h35, aí estive recebendo, aí, dando um bom dia para 300 pessoas. A primeira vocação que Deus dá é a vida, cuidado com a vida. Muito bem. A segunda é o batismo, né, de ser cristão. Então, muito bem. E dentro das vocações, tem a vocação religiosa, sacerdotal ou leiga. Vocação de ser pai, vocação de ser mãe e a vocação de irmão marista. É seguir aquilo que Champagnat, São Marcelino quis transmitir na época, claro, sempre atualizando de acordo com a época, porque as coordenadas de mudança são muitas. Então, cada religioso, cada irmão marista deveria estar preocupado em tentar viver aquilo que o fundador quis transmitir.